Boa noite, pessoal. A gente está aqui começando a aula falando da articulação entre psicologia e a questão da personalidade. Hoje a gente vai especificar psicologia, esporte e personalidade. Para isso, a gente vai estudar dois grandes teóricos que vão falar da teoria do traço, é o Sink, e Goldberg, que vai falar dos 5 traços de personalidade. Então, eu convido vocês a compartilhar aqui, junto comigo, a tela. Muito bem. Aqui tem a imagem. Hans Elsing. Ele vai ser bastante importante para falar, né, a teoria de traços da personalidade. Então, sempre que vocês ouvirem isso, vai ser ele o grande influente para pensar nisso. Como que ele pensou essa questão da personalidade? Ele colocou duas grandes esferas, que é a relação entre a hereditariedade, que seria a parte genética, e a influência do meio, que seria exatamente essa adaptação social. Tá? E a partir dessas observações, né, entre esses fatores primordiais no ser humano, hereditariedade e influências do meio externo, ele começou a dizer que nós temos uma personalidade permeada por traços de extroversão, introversão, neuroticismo e psicotismo. Só para que vocês entendam um pouco, psicotismo, né, é um termo que muitas vezes confunde com perversão. Não é bem por aí, tá? O psicotismo são muitas vezes uma certa deturpação, uma certa visão alterada da realidade. Então, eu vejo algo ali que não existe realmente, mas eu tenho uma percepção alterada da realidade. Eu vejo algo que não existe, eu escuto algo que realmente não existe. Então, isso aqui é o universo da psicose, que é diferente da perversão, tá? Ou da sociopatia ou psicopatia, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, para não ter essa confusão. E aí, ele vai propor, e aí eu vou ter que abrir o slide, eu não pus aqui o quadro dele. Só um minutinho que eu já abro para vocês, tá? Aqui. Tá todo mundo vendo? Sim. Esse esquema, que é a estrutura do L5, dos traços, tá? Tá legível? É mais ou menos nesse sentido. Acho que deu. Como é que tá para vocês visualmente? Completo aqui, dá para ver tudo. Sim, aqui também. Dá para ver tá legível? Sim. Ok, então, pessoal. Então, vamos lá. Vocês se recordam que são 4 traços principais. Quais são esses traços? Né? Instabilidade, estabilidade, ou, se vocês preferirem, né? Essa questão do instável, estável, extrovertido, introvertido. E aqui há uma certa analogia com as contribuições, né, dos antigos gregos. Então, a parte da melancolia, da cólera, a parte sanguínea e a parte fleumática, tá? Lembram das 4 personalidades vinculadas aos elementos da natureza? Pois é.
Entre o instável e o introvertido, eu teria uma personalidade mais melancólica, que se caracteriza muito mais, se alguém quiser anotar, pela obsessividade, pela ansiedade ou pelos estados depressivos, tá? Então, eu tenho nessa faixa aqui algumas características, como pessoa mais amuada, pessoa mais ansiosa, rígida, sóbria, sóbria no sentido que ela é um pouco taciturna, cara fechada, pronto. Pessimista, reservada, insaciável, então por isso se vincula muito à ansiedade, não tem pausa, né? Não tem parada. E muito quieta. Então, entre o instável e o introvertido, eu posso ter uma neurose aqui que é característica de uma neurose de introversão, que é a obsessividade, a ansiedade, ou alguns transtornos de ansiedade, e também os estados de depressão, tá? Segundo essa construção da teoria de traços do Elsin, tá? Entre o instável e o extrovertido, a gente teria também algumas possibilidades aí de patologias. Entre elas, a gente poderia pensar na própria questão da psicotização e da histeria. Pessoas muito estriônicas, aquela pessoa que chega, grita, não é que ela está alegre, ela está expansiva demais. A pessoa ela está falando com você, mas ela não está falando para você, ela está falando para todos os outros, menos para você, porque ela está gritando, gesticulando de uma forma muito exacerbada. Então, essas são as características da histeria, de uma forma assim muito superficializada. Eu vou fazer uma aula sobre histeria com vocês, eu explico bonitinho, tá? Fiquem tranquilos. Então, de uma forma bastante prática, a personalidade histérica, ela é aquela que precisa e declama e pede muito atenção dos outros. Ela precisa, para se sentir bem, essa personalidade, ela cria uma certa codependência desses outros, que a tornam importante, tá? Então, a histérica, ou essa personalidade histérica, está entre o instável e o extrovertido. Ou essa personalidade mais vinculada à psicotização é essa pessoa que tem uma visão, né, modificada da realidade, que alucina, que delira, que realmente percebe o mundo externo de uma outra forma, tá? E aí algumas características. Eu estou falando isso já na parte patológica. Sem entrar na parte patológica, podendo oscilar entre os traços, nós temos do instável para o extrovertido algumas características. Abespinhado, então assim, tem algumas possibilidades de procrastinar, irrequieto, agressivo, excitável no sentido de qualquer situação, já está completamente vigio, atento a tudo vai acontecer, sabe? De uma forma extremamente intensa. Muda muito fácil, tem comportamentos impulsivos, repentinos, mas é uma pessoa extremamente ativa. Esse está em qual, professora, entre o instável e o extrovertido? Entre o instável e o extrovertido, nós teríamos a figura do colérico. Em termos de uma personalidade patológica aí,
a personalidade histérica ou a psicotização. Certo, anotei. Certo? Então, volto a dizer, eu não coloquei aqui do lado, mas se fôssemos pensar numa patologia, ou seja, uma personalidade mais intensificada nessas áreas e que avança para uma patologia, a gente teria esta psicotização, tá? Ou essa personalidade histérica. Ah, mas toda pessoa. Não. Casos mais intensos. Outras pessoas estão entre instável e extrovertido e não têm uma patologização, ok? Então, é só para diferenciar. Todo mundo entendeu isso? Nem toda pessoa que está com a sua personalidade de acordo com a teoria dos traços entre instável e extrovertido, tá? Entre instável e extrovertido. Toda pessoa que está com essas características, não necessariamente ela é uma psicótica ou uma pessoa histérica. Tudo bem? Mas a pessoa histérica ou psicótica, necessariamente para a teoria dos traços, que tem outros teóricos de estudos da personalidade, mas para a teoria dos traços, ela necessariamente, essas pessoas estão entre instável e extrovertido. A mesma coisa do outro lado da neurotização. Então, entre o introvertido e o instável, nós temos várias pessoas que têm essas características e não são neuróticas obsessivas e nem depressivas ou ansiosas. Tudo bem? Mas pessoas, né, que têm um quadro mais intenso de ansiedade, de depressão, ok? Ou de uma neurose obsessiva, um toque por aí, com certeza, segundo a teoria dos traços, ela está entre o instável e o introvertido. Aqui, essa faceta aqui, do lado de cá. Tá? Então, eu coloquei da patologização, mas também tem características de pessoas que são saudáveis, psiquicamente falando, e tem essas características, não tem problema nenhum. Porque a gente precisa desmistificar que essa ideal, aquela. Não. O ideal é a pessoa estar bem com as características que lhe são mais imanentes, que lhe são mais próprias. Tudo bem? Pessoal, agora a gente vai para o fleumático, tá? Então, entre o introvertido e o estável, nós temos algumas características de um quadro, digamos assim, mais saudável, com certeza. E entre o estável e o extrovertido, também um quadro mais saudável. Mas, se também potencializado de uma forma ruim, também a gente pode criar algumas neuróticas ou algumas psicoses. Aqui, ou pior, algumas perversões, sociopatias, tá? Quais são as características entre o introvertido e o estável? Entre o introvertido e o estável, pode-se ter várias características, dentre elas, passividade, cautela, pessoas muito reflexivas, pacíficas, controladoras, são pessoas dignas de confiança, ou seja, são fiéis, tem, digamos assim, um temperamento muito semelhante, ou seja, não altera tanto os seus quadros de humores. Não está assim entre triste e eufórico. Triste e eufórico em prazo de pouco tempo. Geralmente se mantém mais ou menos. Né? Uma pessoa que tem um pouco da alegria, tem alguns momentos que está um pouco reflexiva, mas não altera tanto. Não é alguém que você fala assim, nossa, a todo momento parece que é uma outra pessoa. Está rindo e chorando, agora está entediada, agora está... Não, são pessoas um pouco mais equilibradas com seus temperamentos, tá? São um pouco mais
lineares nisso, dentro do que é possível ser linear aí. São pessoas mais calmas, tá? Entre a pessoa estável e a pessoa extrovertida, nós temos como características a socialização, o espontaneísmo, são pessoas muito comunicativas, falantes, são bastante prestativas, né? Elas te respondem, elas são parceiras, tá? São pessoas bastante generosas, né? São pessoas bastante ativas, né? São bastante têm bastante energia, né? São bastante dispostas, pronto. Então, são bastante ativas, dispostas, mas são muito descuidadas e têm bastante papel de liderança, tá? Então, são algumas das características dessa fatia dos traços de personalidade entre a extrovertida